Olá, oitavo ano, bom dia. Hoje iniciando a nossa aula da terça-feira, dia 5 de outubro de 2021. Vamos começar a nossa aula com a aula somente de exercícios, que também é revisão para avaliação da terceira unidade. Vamos começar com a primeira questão, resolvendo um sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis. Então, vamos começar com o sistema na questão de número 1. Vocês vão observar o sistema e vão ver se vão resolver pelo método da adição ou pelo método da substituição. 10x menos 5y igual a 0. 3x mais 5y igual a 3. Então, eu tenho aí um sistema, certo? Que eu vou resolver pelo método da adição. Okay? O método da adição, onde eu tenho menos 5x com mais 5x, que eu tenho aí o resultado de 0, menos 5 com mais 5, eu tenho 0. Então, eu posso resolver pelo método da adição. Não vou trabalhar com menos 5 e com mais 5 agora. Então, eu vou trabalhar com 10 mais 3, 13x. E 13 mais 0 é o próprio 13. Então, fiquei com a equação do primeiro grau, onde x é igual a 13, que divide 13, x é igual a 1. Assim que eu encontro qualquer uma das variáveis, podendo ser x ou podendo ser y, eu vou escolher uma das equações para poder encontrar outra incógnita, já que nós temos aí dois valores, um para x e um para y, certo? Então, vou pegar a primeira equação, 10x menos 5y. Como eu não posso ficar com as duas variáveis, mas eu sei que o meu x vale 1. Então, eu vou substituir o meu x, somente o meu x por 1. E o resto da equação, eu vou fazer repetidamente, certo? Todos os detalhes. O 10, como ele está juntinho da letra, eu boto vezes. Menos 5y igual a 0. 10 vezes 1, 10. Menos 5y igual a 0. É equação onde eu só tenho uma variável, letras para frente, números para trás. Menos 5y igual a, se é mais 10, menos 10. O 0 eu não preciso colocar. Y é igual a 10, que divide 5. Y é igual a 2. Menos com menos é sempre mais. Então, tivemos aí a solução do primeiro sistema. Agora, vamos para o segundo. Esse, como nós fizemos pelo método da adição, vamos fazer o próximo pelo método da substituição. Primeiro, letra B. Tivemos a primeira questão, letra A, certo? Que foi o sistema, então coloquem aí. Primeiro, resolva o sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis. Fizemos a letra A.
Agora vamos fazer a letra B. X menos Y igual a 5. 2x mais 7y igual a 1. X menos y igual a 5. 2x mais 7y igual a 1. Ok? Então, vamos agora resolver pelo método da substituição. Vocês vão escolher uma equação, de preferência que tenha uma variável sozinha para isolar e a outra para substituir. Isolando x, eu tenho 5 mais y. Esse é o meu novo valor para x, que eu vou substituir na seguinte. Uma eu isolo e a outra eu vou substituir, certo? Vou pegar a outra que eu escolhi para substituir, ó, 2x mais 7y igual a 1. No lugar do x, eu vou colocar o meu 5 mais y, para que eu fique somente com uma variável. Então, no lugar do meu x, eu vou botar 5 mais y, dentro do parêntese, que são dois números. Vou repetir o 2, o mais 7y e o igual a 1. Resolvendo a equação, multiplica 2 vezes 5 e 2 vezes y. 2 vezes 5, 10. 2 vezes y, 2y. Repete o 7y igual a 1. 2y mais 7y, 9y. Igual a 1. Se é mais 10, menos 10. 9y igual a 1 menos 10, menos 9. Então, eu fiquei com y igual a menos 9, que divide 9, menos 1. Fiquei aí com a equação, achei o valor de y. E agora, como eu vou usar esse número para encontrar o meu valor de x, ó? É só substituir naquela primeira equação que foi isolada. X igual a 5 mais, quanto é y? Menos 1, certo? Porque eu só posso encontrar a solução se eu só tiver uma variável. 5 mais com menos é menos 1. 5 menos 1, 4. Então, eu achei a solução 4 e menos 1, certo? Achei aí a solução do sistema 2. Vamos agora para a letra C, que é o último sistema da questão de número 1. Letra C. Dois x mais y igual a 5. X mais y é igual a 2. X mais y é igual a 2. Então, aí esse sistema eu posso resolver pelo método da substituição. Mas se eu quiser resolver esse sistema pelo método da adição, como é que eu vou fazer? Eu tô vendo ali que eu tenho um mais um y e um mais outro y.
Então, se eu tenho um mais y e um mais outro y, eu ainda não posso resolver. Eu só posso resolver se for um positivo e o outro negativo. Então, eu posso escolher para multiplicar a segunda equação por menos 1. Porque se eu multiplicar toda a equação por menos 1, eu vou ficar com um positivo e com um negativo. Aí vai ficar mais fácil para eu resolver pelo método da adição, certo? Então, vamos observar aí. A primeira equação vai ficar normal, 2x mais y igual a 5. E a segunda eu vou multiplicar tudo por menos 1. Menos x, menos y e menos 2. Só isso que eu mudei na segunda, quando eu fiz aí a multiplicação. Não vou trabalhar mais com a primeira, vou trabalhar somente com a segunda, onde eu tenho mais x e menos x, mais y e menos y, que dá 0. Aí eu posso agora trabalhar com x e com os termos independentes. Então, 2x menos 1x é somente 1x. 5 menos 2, somente 3. Então, x eu já achei aí que é igual a 3. Agora eu vou escolher qualquer uma das duas para substituir x e achar aí o meu valor de y, certo? Lembrando que pode ser qualquer uma das duas equações. Vou pegar de baixo, menos x, menos y, igual a menos 2. Menos x, menos y, igual a menos 2. E x é 3. Então, menos 3, menos y, igual a menos 2. Arrumando, menos y, igual a menos 2, mais 3. Menos y é igual a mais 1. Menos com mais, menos. Y é igual a menos 1. Então, o meu x é mais 3 e o meu y vai ser menos 1. Agora, nós vamos para a questão de número 2, envolvendo fatoração, que é o assunto da nossa avaliação. Então, vamos agora, já fizemos a questão 1, letra A, B e C, agora a questão de número 2. Questão de número 2. Questão de número 2. Fatore corretamente, certo? Fatore corretamente. Letra A, x ao quadrado mais 8x mais 16. Letra B, a ao quadrado menos 100. Letra B. Letra C, 2A mais AB. Então, temos aí 3 casos distintos de fatoração. Letra A, um caso. Letra B, outro caso. Letra C, outro caso. Então, o primeiro tem 3 termos, já é um trinômio. Se eu consigo extrair a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do último,
certo? Eu vou ter aí, né, isso, um trinômio. Então, vou fatorar, vou pegar o x, que é a raiz quadrada de x ao quadrado, e vou pegar a raiz quadrada do 16, que é o 4. Pego esse primeiro sinal aqui, que é mais, parênteses, elevo ao quadrado. Porque se eu pegar esse x mais 4, repetir ele 2 vezes e fazer a multiplicação, eu vou conseguir aí encontrar esse x ao quadrado mais 8x mais 16. Então, vocês têm que olhar para a questão e saber qual é o tipo de fatoração que vão utilizar. Na letra B, eu já tenho um sinal de menos no meio, então, diferença. Posso tirar a raiz quadrada do primeiro e a raiz do último. Como é diferença, eu tenho que ter um mais e um menos, porque mais com menos vai dar menos. Então, a raiz quadrada de A ao quadrado é A de 100 é 10. Então, A menos 10, negativo, né? E agora o A mais 10. Porque eu tenho que ter o menos com o mais para dar menos. A vezes A ao quadrado. E 10 vezes 10, 100. Outro caso de fatoração que eu tenho que identificar, certo? Letra C. Qual seria o caso de fatoração que iríamos identificar aí na letra C? Aí, eu só tenho o A sendo aí o meu fator indicativo. Então, ele é fator comum em evidência, onde somente o A se repete sobrando o 2, o mais da operação, e sobrando o B. Porque se eu multiplicar 2 vezes A, 2A. Se eu multiplicar A vezes B, AB, com o sinal de mais. Então, a gente tem que saber identificar os casos de fatoração. Ok? Vamos para o próximo. 49 x à quarta menos 1. 49 x à quarta menos 1. Certo? Então, se eu tenho a raiz de 49, a raiz de x à quarta e a raiz de 1, mas se é negativo, eu vou usar aqui, ó, os dois, certo? Porque a raiz de 49 é 7, de x à quarta é x à segunda, e a raiz de 1 é o próprio 1. Então, eu vou usar tanto um negativo quanto um positivo. Sem esquecer que a raiz de x à quarta é x à segunda, porque o expoente cai pela metade quando a gente vai calcular, certo? Extrair aí, no caso, a nossa raiz, ok? Vamos para a próxima letra, letra E. Letra E. X à quinta mais 4x à terceira. Então, x à quinta mais 4x à terceira. Então, eu tenho aí um caso de... Só posso observar, não posso tirar raiz, não é diferença. Se for fator comum em evidência, onde eu trabalho com menor expoente.
sobrou. Se eu tenho 5, mas eu já tenho 3, então faltam 2, porque 3 mais 2 tem que formar 5. Se eu já tenho 3 aí, eu não coloco nenhum. Então, eu vou observar, se eu multiplicando esse com esse, dá esse, ok? E esse com esse, dá esse daqui. Então, eu tenho aí fator comum em evidência, certo? Fator comum em evidência. E a nossa última letra de hoje, da questão de número 2, letra F. Certo? Y a terceira menos 3y a segunda mais 4y menos 12. Já possuo 4, já sei que eu não vou poder tirar a raiz porque tem 4 termos. Não tem 3, não pode ser trinômio. Então, eu vou observar se é fator comum em evidência, mas já tô vendo que não é, porque aqui não aparece y. Então, eu vou tentar por agrupamento. Vou tentar resolver esse com esse com esse, ou em outra ordem, porque nem sempre eles vão vir apresentados na mesma ordem, certo? Então, eu tenho aqui y a terceira e y a segunda. Vou botar em evidência y a segunda, que é o menor. Sobrou um y para formar a terceira e sobrou menos 3. Do outro lado, eu não tenho letra nem número, mas eu sei que 4 e 12 tem na tabuada de 3. Então, é o 3 que vai ficar em evidência, então eu vou dividir tudo por 3. Ou, desculpe, por 4. Vou dividir 4 por 4, que dá 1, só preciso botar o y. E 12 dividido por 4 dá 3, ó. Tem que dar o mesmo parênteses. Se não der o mesmo parênteses, é porque a nossa fatoração está errada, ok? Então, tem que dar aí o mesmo parênteses. Aí, eu pego só o que tá de fora aqui, ó. Y ao quadrado mais 4 é um parêntese. E o meu outro parêntese, que é y menos 3, eu resolvo normal, certo? Repito da forma normal. Então, tivemos aí a questão 2, algumas questões sobre fatoração, que também está aí na nossa avaliação da segunda unidade. Desculpa, as avaliações da terceira unidade. E para mais as avaliações, temos também, né, o nosso capítulo de triângulo, onde vocês precisam saber que triângulo é uma figura formada por 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos, ok? Isso nós já conhecemos. Precisamos saber, esses são os elementos, certo? Precisamos saber as 3 classificações quanto ao lado, equilátero, isósceles e escaleno. Precisamos saber as 3 classificações quanto aos ângulos, retângulo, obtusângulo e acutângulo. Precisamos saber traçar todos esses ângulos com o auxílio da regra, certo? E também da observação, onde a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Então, através dessa informação, nós vamos conseguir traçar, né, e calcular qualquer valor
de x dentro do nosso triângulo, ok? Então, hoje tivemos uma revisão, certo? Eu vou colocar somente uma figura aqui. Triângulo. Eu fiz o meu triângulo, mas você em casa vai fazer o seu utilizando o lápis de preferência e utilizando a régua, certo? Que é um instrumento aí melhor pra gente traçar. Então, vocês vão desenhar um triângulo que pode ter os lados de 5 centímetros cada um ou acima de 5, tá? Não façam o menor que 5. Vocês vão colocar todas as partes, todos os elementos, todas as classificações. Então, é isso aí que vocês vão fazer. Tirando a revisão, vocês vão desenhar esse triângulo e colocar suas partes, suas características para casa. Uma ótima terça-feira e boa aula a todos.